Chegamos para mais um podcast, o podcast Mulher Palestrante. Estamos gravando aqui direto dos estúdios da Alaska Tech Store em Orlando. E hoje a gente vai falar de um tema que é muito importante, não só para as mulheres, para os homens, para a saúde dos nossos negócios e para a longevidade. Eu tenho a honra de ter uma curitibana aqui com a gente, Enele Guimarães. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada. É um privilégio, uma honra imensa estar aqui compartilhando, falar um pouquinho de finanças com todas as pessoas, porque finança é de todos para todos. Isso mesmo. Tá vendo como eu falei que esse tema é importantíssimo, porque para a gente conseguir ter saúde não só na vida, nos negócios, uma coisa acompanha a outra quando a gente entende de finanças e consegue ter esse domínio, não é assim? Sim, esse equilíbrio, né? E a saúde. A gente fala hoje em dia de todos os tipos de saúde, e a saúde financeira é uma das que nos proporciona muitas outras. A saúde mental, a saúde física, até a saúde espiritual está relacionada com a saúde financeira. Esse é o nosso tema, é uma honra falar disso aqui. Quando eu trago as mulheres para participar do podcast Mulher Palestrante, eu gosto sempre de trazer a experiência de mulheres, assim como você, que já tem experiência de anos nos palcos, de como você começou, como que você entendeu que o palco era para você, que o microfone era para você e que hoje você domina tão bem. E muitas que nos acompanham estão iniciando, outras que querem buscar uma inspiração. Como foi essa jornada do seu início? Eu sempre tive um perfil bastante forte de liderança. E na liderança é inevitável que a gente compartilhe, que a gente comunique. Comunicar bem é uma das estratégias de sucesso da liderança. Mas os palcos em si não eram muito meu lugar. E conforme os convites foram chegando, meu coração foi sendo ganho, foi sendo roubado muito por esse propósito de compartilhar e alcançar mais pessoas, compartilhando histórias reais, descomplicando conceitos da minha área que são tão técnicos e que, na verdade, eles são simples. Então foi muito pelo propósito de poder expandir e fazer chegar, né, escalar esse conhecimento e a experiência que eu venho vivendo há muitos anos em finanças. Então conta pra gente dessa experiência, como que você decidiu e escolheu essa área. A minha história é uma história bem incomum. Eu sou uma pessoa muito improvável, assim, mas especificamente a minha carreira começou aos 14 anos, quando eu fiz um processo de mapa mental de carreira. E aí, naquele mapa mental, eu desenhei que eu queria ser uma executiva de finanças. Eu não conhecia ainda a palavra CFO, mas eu coloquei que eu queria ser uma executiva de finanças. Eu estudava num programa público que se chama Guarda Mirim, que era uma formação técnica para a entrada no mercado de trabalho. E aí lá eu fiz essa atividade e lá eu falei: "Eu quero ser uma executiva de finanças". E quem já fez mapa mental sabe que você escreve ali não só onde você quer chegar, mas o que falta para você chegar lá, o que você precisa ainda adquirir de capacidade, de competências, e foi isso que eu fiz. E pasme, eu tenho ainda esse mapa mental até hoje. Eu já renovei ele por mais de 5 vezes de lá para cá, mas muitas das coisas que eu vivo hoje foram desenhadas naquele dia e seguem acontecendo até hoje. Obviamente que mudou, a palavra CFO chegou depois, porque eu não conhecia o universo. O próprio conselho, o mundo de governança veio depois disso, e outros sonhos, como o livro, por exemplo, também veio depois na minha segunda etapa, no meu segundo mapa mental, mas foi dessa forma. Então a minha carreira foi uma carreira extremamente intencional, muito, norteada pelo propósito, que é transbordar para as pessoas essa experiência, esse conhecimento, e conhecimento bom é conhecimento compartilhado. Deus não dá nada para a gente reter, nós somos só um canal. Então é isso que eu tenho vivido, e o livro CFO de Alma, ele é essa história de como pegar conceitos de multinacionais, conceitos técnicos extremamente sofisticados, sim, mas traduzi-los para pessoas comuns, para que todos possam prosperar, desde pessoas, de empresas, e eu acredito que quando uma pessoa prospera, uma empresa prospera, a sociedade prospera. Então esse é o trabalho, esse é o propósito, né, a intenção de todo o livro. Começamos falando da missão da Enele dentro das empresas e você no palco. Mas agora vamos trazer um pouco dos bastidores da palestrante Enele, porque você está aqui hoje nos Estados Unidos, mas sua família, sua base está lá em Curitiba e você tem 3 filhos, tem o seu esposo que é um braço forte, vocês são sócios na empresa. Como que você consegue equilibrar todos esses pratinhos? Então, toda vez que fazem essa pergunta, eu respondo que essa é sim a pergunta que eu mais ouço todos os dias.
Diariamente, inclusive pela mesma pessoa, muitas vezes. As pessoas me perguntam: "Eneile, como você dá conta?". Eu já escrevi alguns artigos sobre isso, mas tem um bem especial que está publicado no meu LinkedIn, que eu conto um pouco dessa jornada. E tem uma frase minha, que é da minha vida, assim, da minha essência, que eu digo assim: "Esteja onde você é insubstituível, e todo o restante pode ser delegado". Então eu, Eneile, hoje, CFO, conselheira, empresária, mãe, amiga, mulher, ser humano, cristã, como que eu me divido? Eu estou onde eu sou insubstituível. E tudo aquilo que eu posso delegar, eu delego. Então eu formo novas pessoas, e isso é um ciclo de abundância, é um ciclo de crescimento, porque na hora que você traz uma outra pessoa, você forma uma outra pessoa, você desenvolve outra pessoa, você dá a oportunidade de ela também viver o propósito dela. Então, quando a gente centraliza demais, a gente acaba retendo oportunidades. E hoje o que eu vivo é muito isso, de trazer mais pessoas para somar. Ninguém faz nada grande sozinho. É impossível fazer coisas grandes sozinho, e é até sem graça. Então, hoje a minha vida ela é muito norteada por esse colaborativo, por esse ganha-ganha, essa soma de forças e de propósitos, porque Deus une propósitos. É uma missão e você trazendo do que você está falando da experiência, porque até por isso que eu fiz essa pergunta, porque muitas vezes as pessoas veem só o palco, veem só quando a gente está arrumada, quando a gente Sim. está pronta para palestrar e levar o conhecimento, mas o quanto é importante a gente ter a nossa base bem firme nos bastidores. E é o lugar certo também, sabe, Gi? Porque às vezes o nosso coração está no lugar errado. E eu digo isso por quê? Porque nós mulheres, a gente tem uma autocobrança, com certeza você que está assistindo vai se identificar com isso. É o cabelo, é a maquiagem, é a roupa, é a unha, é o filho estar bem onde ele está, é a empresa estar rodando bem lá com as atividades que estão acontecendo, o cliente, a entrega. É muita coisa que a gente administra. E isso traz uma culpa, traz uma cobrança. E eu hoje vivo priorizando aquilo que realmente importa. Meu coração precisa estar no lugar certo. Então já teve muitas vezes que eu subi ao palco com a unha não estava perfeita. Hoje eu tô aqui gravando, meu cabelo não tá perfeito. E tá tudo bem, porque o que precisa, o que é prioridade, o que importa, a essência, tá no lugar certo. Então isso é uma chave que eu sempre deixo para as mulheres. Menos culpa e mais foco no que importa. Então vamos trazer do que você falou dessa palavra sobre essência, porque eu acredito muito que a gente entender qual é a nossa essência está muito ligado à nossa fé, à nossa espiritualidade, entender o que nós somos nessa terra. E você fala muito disso, você vive isso. Quero que você traga um pouco sobre essa experiência. Sim. Eu vou até compartilhar com vocês um conceito que eu tenho falado muito, porque de fato toca o meu coração. Eu estava montando uma palestra esses dias, para todo o Brasil, e aí uma das coisas que eu senti de colocar na palestra foi sobre destino. E aí eu coloquei uma imagem de a gente preenchendo a compra da passagem aérea. A gente nunca coloca o destino sem colocar a origem. E nisso é um aprendizado que eu vivi, de primeiro trabalhar as raízes, de trabalhar a identidade, de trabalhar a nossa essência. Se a gente não tem a nossa identidade restaurada e bem resolvida, a gente não tem como falar de propósito, porque a identidade é a base, é o fundamento. Então eu sempre começo daqui, com tudo, com empresas, com pessoas. O primeiro passo é uma identidade fortalecida, uma identidade restaurada. E depois disso, sim, aí a gente consegue falar sobre destino e sobre propósito com mais clareza. Senão as coisas ficam meio sujas, meio tumultuadas. Então, esse para mim é o primeiro passo de se falar, pensar em identidade, quem eu sou, o que eu estou fazendo aqui, qual que é o meu lugar nesse mundo, porque nós somos seres personalizados que Deus fez, e cada um de nós tem um propósito único aqui. Uau! E o teu propósito aqui, não só nos Estados Unidos, mas em todo o mundo, é mostrar para as mulheres que é possível, sim, como você mesmo falou, com as vulnerabilidades, com os bastidores, consegue dar conta, porque você viaja bastante, levando seu conhecimento para as pessoas. Sim, hoje eu tenho uma agenda de bastante viagens, graças a Deus, porque tem muitos projetos, muitos convites, muitas coisas acontecendo. E é tudo com esse coração de expandir, de entregar mais conhecimento, de que mais pessoas possam acessar. Isso de que é possível, sim, através de 2 valores que eu acredito muito, da educação e do trabalho, né. Eu vivo muito a fé, mas
Deus faz aquilo que é impossível e a gente tem que fazer tudo o que é humano e que é possível, a nossa parte a gente que faz. Então tem que estudar e tem que trabalhar bastante e entregar, porque o mundo hoje é um mundo de resultado. Só prometer não basta, precisa na hora de entregar, tem que entregar resultado. Isso é muito de finanças também, o nosso mundo é muito isso, né? Então é isso, assim, esses são os princípios, são os valores que guiam essa jornada e que fazem todo dia essa renovação, porque os desafios são imensos. Nem sempre a gente parte feliz, nem sempre a gente consegue conciliar tudo e sai tudo perfeito. E eu gosto muito de falar disso, porque as pessoas veem a parte bonita e veem o glamour, o palco, o brilho, o podcast, o livro, mas elas muitas vezes ficam pensando que é só aquilo, e não é. Isso é uma parte pequena de uma vida que envolve renúncias, que às vezes envolve o fracasso, a tristeza, a falta, e que tá tudo bem, nós somos seres humanos, e sentir tudo isso é normal, então a gente precisa ser de verdade. Nós precisamos, antes de ter, a gente tem que ser, né? E finanças fala muito de ter, e eu sou uma CFO na contramão. Eu falo que antes de ter, a gente precisa ser. Uau, incrível! E por isso que você está lançando o seu livro, mostra pra gente aqui a capa dele. Tem aqui o pré-lançamento que está acontecendo em Orlando em português e em inglês. E aqui dentro você vai trazer um pouco do que é o CFO de alma. Sim. Aqui eu falo da metodologia dos 3 Fs. Pode ver que tem um vínculo, né, de finanças, futuro e foresight. Eu abro esses pilares para trazer metodologias de uma forma simplificada, descomplicada, e tudo isso, sem dúvida nenhuma, é embasado na inteligência humana. Não tem como a gente falar de finanças, de futuro e de foresight sem colocar as pessoas no centro. É tudo sobre pessoas. Então, é essa metodologia que eu estou trazendo para alavancar estratégias e prosperidade. Muito bem, bastante conteúdo aqui. E é interessante que você coloca aqui uma provocação. Qual o futuro das finanças? Sim. Como você responderia isso? É porque eu venho sendo muito questionada. Eu trabalho em finanças há 25 anos. E quando eu comecei em controladoria dentro de finanças, controladoria nem estava no Brasil ainda. Então, eu comecei em controladoria mais ou menos uns 8, 10 anos antes de ela ser moda no Brasil. E finanças mudou completamente. Antigamente, a gente tinha o perfil do CFO, que era aquela pessoa inacessível, que era totalmente técnica, fechada, que atropelava tudo e todos a qualquer custo por causa de resultado. Mas isso não funciona mais. O mundo mudou, a cultura e o comportamento que se espera do ser humano vem mudando, e a necessidade das empresas também mudou num cenário de alta competitividade. Então, o perfil do CFO ele vem sendo cada vez mais dinâmico, multidisciplinar, transversal e humano. Então, eu falo sobre isso para dizer que, no fundo de tudo, o nosso futuro em finanças ele é inovador, sustentável, porque também sem dinheiro as empresas não crescem e não continuam, não são perenes, mas também ele é humano. Se a gente não olhar para as pessoas, a gente não tem futuro. Então, é no livro que eu respondo como que tudo isso se encaixa, como que nesse quebra-cabeça monta essa estratégia, né, que une inovação, tecnologia, finanças, que é muito técnico, e pessoas. Excelente. Quero que você deixe uma mensagem final para quem está nos acompanhando aqui dessa sua missão dos palcos. A minha missão hoje, a minha incomodação para você, a reflexão que eu quero deixar é de que se você não é uma pessoa que gosta de finanças, que isso é muito comum, que você se aproxime de finanças, que finanças possa ser uma ferramenta, uma estratégia na tua caixinha de ferramentas para ter uma vida de sucesso e para viver o teu propósito. Independente se isso for no ambiente familiar, se for no ambiente empresarial, se você é um empreendedor, um empresário, se você é um acionista para ter mais lucro, independente de qual lugar você ocupa ou de qual nível de relação que você tem com o dinheiro, que ele seja uma ferramenta de bênção e abundância na sua vida para você ser feliz. Uau, incrível. Obrigada pela sua presença Obrigada, eu que aqui. agradeço, Gi. Obrigada. Logo vocês vão ter a oportunidade de ter esse livro em mãos. E ficamos por aqui. Queremos agradecer a parceria aqui do estúdio de podcast da Alaska Tech Store. Você que está no Brasil nos acompanhando, saiba que você pode comprar qualquer equipamentos celulares, por exemplo, o novo iPhone, você pode adquirir aqui direto da Alaska Tech Store. Você estando no Brasil, eles fazem envios, fazem parcelamentos. Essa é uma parceria excelente para nós.
e para todos vocês. Para nos seguirem nas redes sociais, é só entrar nas redes sociais da Eneile Guimarães, entrar nas redes sociais do podcast Mulher Palestrante, tanto no YouTube quanto no Instagram. Até o próximo episódio. Tchau, tchau.